Já imaginou alcançar um nível de importância e reconhecimento tão grande que, após a sua morte, uma batalha celestial fosse travada pelo seu corpo? Parece surreal, mas isso aconteceu com Moisés, uma das figuras mais proeminentes da história bíblica. Mas por que Satanás estava tão desesperado para obter o corpo de Moisés? O que estava em jogo nessa disputa entre o arcanjo Miguel e o diabo? Essa questão, embora pareça intrigante e misteriosa, está profundamente enraizada nos relatos bíblicos e na história do povo de Deus. Moisés não foi apenas um líder comum. Ele foi escolhido por Deus para uma missão monumental: libertar os israelitas da escravidão no Egito, guiá-los através do deserto por 40 anos e conduzi-los à beira da terra prometida. Ele não apenas liderou, mas foi o mediador de uma aliança sagrada entre Deus e o povo de Israel, através da qual Deus entregou os 10 mandamentos. Esses mandamentos se tornaram a base moral e espiritual, não apenas para os israelitas, mas para toda a humanidade, influenciando a legislação, a ética e a espiritualidade de milhões de pessoas ao longo dos séculos. A importância de Moisés na história da redenção é inegável. Ele foi o homem que subiu ao Monte Sinai e desceu com a lei de Deus, o mesmo homem que, com seu cajado, abriu o Mar Vermelho, permitindo que o povo de Israel escapasse do exército egípcio. Sua liderança foi marcada por milagres, como a transformação das águas amargas de Mara em água potável, o maná que descia do céu diariamente e a vitória contra inimigos poderosos. Contudo, Moisés não era apenas um líder militar ou político. Ele era um profeta, um intercessor, alguém que falava diretamente com Deus, face a face, como se fala com um amigo. Ele intercedeu inúmeras vezes pelo povo de Israel, salvando-os da ira divina. Após cumprir sua missão terrena, algo extraordinário e misterioso aconteceu com Moisés. A Bíblia nos revela que, em um ato de profundo respeito e carinho, Deus escondeu o corpo de Moisés em um local secreto. Este evento singular sublinha o quanto Moisés era especial aos olhos de Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que o corpo de Moisés, se encontrado, poderia se tornar objeto de idolatria. O povo de Israel, que já havia mostrado uma tendência a adorar ídolos, como no caso do bezerro de ouro, poderia facilmente transformar o túmulo de Moisés em um local de culto idólatra, desviando-se da verdadeira adoração ao Deus vivo. No entanto, algo ainda mais surpreendente ocorreu. Uma batalha celestial foi travada entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Este episódio é mencionado de forma enigmática no livro de Judas 1:9, onde se descreve essa disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás. Mas por que Satanás estava tão determinado a reivindicar o corpo de Moisés? O que ele pretendia fazer com ele? Para entender a profundidade dessa disputa, precisamos considerar o papel de Satanás como o acusador e adversário em toda a Bíblia. Desde o início, Satanás se opôs aos planos de Deus e tentou constantemente frustrar seu propósito redentor. Ele tentou Adão e Eva no Éden, trouxe calamidades sobre Jó, tentou desviar Jesus de sua missão messiânica e continua a acusar os filhos de Deus dia e noite. Com relação a Moisés, existem algumas teorias sobre o motivo do interesse de Satanás. Primeiro, Satanás poderia ter querido impedir que Moisés fosse ressuscitado ou levado ao céu. Sabemos pelo relato do Novo Testamento que Moisés apareceu ao lado de Elias no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus sobre sua missão de redenção, Mateus 17:1-3. Isso indica que Moisés estava presente no céu, o que sugere que ele foi ressuscitado ou levado por Deus. Satanás, sempre buscando frustrar os planos divinos, poderia ter tentado impedir essa glorificação, talvez sabendo que Moisés teria um papel contínuo no plano de Deus. Outra hipótese é que Satanás pretendesse usar o corpo de Moisés para induzir o povo de Israel à idolatria. Os israelitas já haviam mostrado uma forte inclinação para adorar ídolos. Se Satanás conseguisse controlar o corpo de Moisés, poderia usá-lo como um poderoso símbolo para desviar o povo de Deus da verdadeira adoração. Imagine o impacto de ter o corpo de Moisés exposto em um lugar público, onde o povo poderia venerá-lo como uma relíquia sagrada, algo que teria o potencial de corromper a adoração pura e fiel a Deus.
Além disso, Satanás é conhecido como o acusador. Ele poderia ter planejado usar os pecados de Moisés contra ele. Apesar de todas as suas grandes obras, Moisés não estava isento de falhas. Ele matou um egípcio em sua juventude, agiu precipitadamente ao quebrar as tábuas da lei em um acesso de raiva e desobedeceu a Deus ao ferir a rocha em vez de falar com ela, como Deus havia ordenado. Satanás, sempre buscando motivos para condenar, poderia ter usado esses erros como justificativa para reivindicar o corpo de Moisés e impedir que ele alcançasse a glória celestial. Contudo, a história nos ensina que a sabedoria e o poder de Deus são infinitamente superiores aos esquemas malignos de Satanás. Miguel, o arcanjo, ao resistir a Satanás, não o fez em seu próprio nome, mas invocou o nome do Senhor. O Senhor te repreenda. Isso nos ensina uma lição profunda sobre humildade e dependência de Deus. Mesmo os seres celestiais reconhecem que o poder de vencer o mal vem exclusivamente de Deus. Miguel sabia que, por mais poderoso que fosse, a autoridade suprema pertencia ao Senhor, e era em seu nome que a vitória seria garantida. Essa narrativa também nos oferece profundas lições espirituais para nossas vidas. A verdadeira adoração a Deus não se limita aos rituais religiosos ou aos momentos de culto, mas deve ser vivida em nosso dia a dia, através de atos de bondade, compaixão e amor ao próximo. Cada gesto de amor, cada palavra de encorajamento e cada ato de justiça são expressões de adoração que agradam ao coração de Deus. Assim como Moisés foi chamado para ser um servo fiel em meio a um povo rebelde, nós também somos chamados a ser luz e sal neste mundo, vivendo de maneira que reflete a santidade e o amor de Deus. Além disso, somos chamados a ser testemunhas do Evangelho, compartilhando com os outros a transformação que Deus realizou em nossas vidas. Nossa vida, assim como a de Moisés, faz parte de um plano maior e somos desafiados a viver em obediência e fidelidade ao Senhor, confiando que Ele nos guiará, assim como guiou Moisés, até o cumprimento de suas promessas. E embora enfrentemos desafios, tentações e até acusações, podemos ter certeza de que Deus é fiel e justo para nos defender e nos guiar em triunfo. Como filhos amados e cuidados por Deus, somos chamados a declarar as bênçãos de Deus sobre nossa vida e a vida de nossas famílias. Com a autoridade que Jesus Cristo nos deu na cruz do Calvário, declaramos que o amor de Deus inunde sua vida, trazendo transformação e milagres conforme a vontade soberana do Pai. Tenho plena confiança de que Deus proverá e honrará sua vida por sua fidelidade e obediência. Antes de você sair, gostaria de pedir que deixe seu comentário escrevendo "Deus é vitória" se você assistiu ao vídeo até o final. Não se esqueça de conferir os próximos vídeos e de compartilhar esta mensagem com outras pessoas, porque cada compartilhamento pode iluminar a vida de alguém, e que essa luz retorne a você multiplicada. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e deixe seu like. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém.